Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Cumprimento-a. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros vai começar por fazer uma referência às previsões económicas de inverno 2021. Não são otimistas? Não, mas tem um caráter mais importante do que costumam ter as previsões de inverno, porque normalmente são as intercalares, digamos assim. As mais importantes são as do outono e as de primavera, mas desta vez tem a importância que tem, dada a situação pandémica em que vivemos. E ainda assim anunciam um crescimento. Ténue. Sim, apontam para um crescimento tanto da União no seu todo como da zona euro, situado na União em 3,7 para este ano, em 3,9 para o ano 2022 e na zona euro a meio, portanto, o ponto intermédio 3,8% em cada um dos anos. É de facto uma contração. Já vinha de 2020, nós todos conhecemos. E era previsível. Isso, sim. E tem muito a ver com a pandemia. Imenso, porque o segundo trimestre de 2020 foi catastrófico, alguma recuperação no terceiro, mas depois a segunda vaga veio, contrair novamente no quarto trimestre e neste primeiro trimestre é o que nós vemos, não é? Portanto, é tudo muito moderado, um otimismo prudente, digamos assim, e a economia, mas a economia tem um risco, não é? Todos nós sabemos, e não tem mais fruto dos programas que têm sido aplicados ao emprego, não é? Das ajudas e muito ainda daquilo que se espera dos mecanismos e instrumentos que a União Europeia pôs ao dispor para esta pandemia, mas as repercussões nas economias são muito elevadas. Incluindo a de Portugal, digamos. Que incluindo a portuguesa. Enquadra-se dentro deste quadro de decréscimo do PIB e as novas restrições que Portugal impôs agora em janeiro, as previsões são novamente de contração no primeiro trimestre de 2021, esperando alguma recuperação no segundo trimestre e mais acentuada no verão. As expectativas apoiam-se outra vez num sector frágil, que é o turismo. Que não sabemos o que é que vai acontecer. E, aliás, as recomendações da União frisam mesmo isso. Portanto, que é um sector, de serviços e exportador, mas que, enfim, tem um crescimento gradual. Está muito condicionado nesta altura, não é? Bastante. Espera-se alguma desalavancagem da atual situação e algum incremento no verão, mais para o fim do verão. Portanto, não é exceção Portugal em relação aos outros Estados-membros. O crescimento português deve situar-se em 4,1 em 2021 e 4,3 em 2022, muito apoiado no turismo e no consumo privado, que, enfim, que também está são as limitado. Variáveis condicionadas que nós temos. Está limitado, mas, por exemplo, uma Alemanha, nestas previsões, com o consumo limitado, aumentou imenso a poupança. Sim. Imenso, mas a Alemanha já tem, em termos de famílias, uma poupança que é significativa, à volta dos 10 tal por cento, mas agora aumentou para 16,3%, o que é importante porque espera-se que essa poupança dos alemães revitalize outras economias europeias e também tenham um grande incremento no sector imobiliário e de investimento. Portanto, os alemães são um pouco diferentes. Poupam para investir. Para investir. É um momento, talvez, para poupar também. Isto, se falarmos nas famílias, aquelas que podem, naturalmente. Sim, e os gastos são menores, não é? Os gastos são menores. É um pouco isso. Em termos de crescimento, os países que mais se prevê nas projeções crescer são a Espanha, a França e a Croácia. Mas a Espanha é no topo. A Espanha é estranho, porque também foi muito afetada pela pandemia. Sim, mas a Espanha é principalmente também pelo turismo e também pelo sector imobiliário. A Espanha será o que vai crescer, segundo as projeções, mais este ano, 2021, à volta dos 5,6%. É significativo. Os valores de inflação previsionais continuam baixos. Já sabemos que a inflação, segundo o BCE, é abaixo dos 2%, não fomenta o investimento. Sim. Portanto, espera-se 1,3%, 1,4% 2021-2022. Há quase podemos dizer, um frente a frente Reino Unido-União Europeia, já depois de assinado o acordo do Brexit.
E tem muito a ver com o protocolo da Irlanda, um dos itens do acordo. O regime de exceção, digamos. O regime de exceção. E esse regime de exceção, vamos aqui a relembrar, indica que a Irlanda do Norte goza de uma posição privilegiada relativamente ao mercado interno. Ou seja, continua a não existir fronteira terrestre entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. O que é que acontece? Isso facilitou alguma passagem das vacinas, portanto, estão no âmago desta questão e a União Europeia reagiu. Reagiu porque essa passagem não foi terrestre, foi marítima, mas o protocolo prevê exatamente que o controle marítimo se faça em terra, logicamente, não é? E portanto, o que é que aconteceu? As instalações colocadas na Irlanda fizeram um género de um boicote a esse controle. Portanto, a União Europeia reagiu, da parte do Reino Unido tenta-se chegar a um consenso porque não se quer as situações de violência que se assistiu nas últimas décadas. Portanto, não se quer conflitos entre as duas Irlandas. Nem o sistema de revolucionário que existiu na Irlanda do Norte há 20 e poucos anos. Não se quer que recordesse. Nem sequer o recrudescimento dos partidos unionistas, não é? Também não para nenhuma das partes. Foi esse aspecto que levou o governo britânico a solicitar à União Europeia alguma flexibilidade, que está agora em discussão, veremos até onde é que eles podem chegar. Foi um momento de tensão. Bastante. Aliás, viu-se tensão nas ruas. Claro que os partidos da Irlanda do Norte querem mais. Querem a prorrogação do protocolo e a revisão do acordo, fazendo com que se estenda o período de transição que já passou até 2023. Não sabemos e não é muito provável que as partes cedam nessa matéria, mas prometem dialogar e chegar a consensos para que se abafe um pouco o fantasma da unificação, que não é nem interessante para a União Europeia fomentar isso, nem... Pronto. Não há que tomar partido, digamos assim. Claro que não. E o Reino Unido, naturalmente, não está interessado. Claro. De qualquer forma, já houve um avanço porque a aplicação de todo o acordo era provisória e esse prazo estava definido até ao final deste mês, de fevereiro, e já foi prorrogado até 30 de abril. O que a Irlanda pretende é, de facto, alguma ligeireza nesta aplicação a alguns produtos. Desde logo os medicamentos. Também os produtos congelados, principalmente a carne e outros congelados. E também as entregas de encomendas via correio, não é? Que se fazem por mar e depois têm esse controle fronteiriço, não é? Enfim, situações diferentes do que quando é a livre circulação, como nós a conhecemos. Não é? Entretanto, o Parlamento Europeu aprovou regras do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, finalmente, podemos dizê-lo. Exatamente, porque aprovou o principal instrumento do Plano de Recuperação. É importante. Fundamental. Para todas as economias. Exatamente. Todas. Recordemos que esse Plano de Recuperação, o New Generation EU, é dotado de 750 mil milhões de euros, a tal bazuca que já falámos há muito tempo. Este instrumento tinha sido objeto em dezembro último de um acordo provisório, que agora se torna definitivo pelo Parlamento Europeu, mas que ainda tem que ser sujeito à aprovação pelos Estados-membros. Ainda mais um passo. E cada um dos parlamentos dos Estados-membros. Normalmente é pelos parlamentos, não é? Quase todos. Portanto, neste sentido, os Estados devem preparar até 30 de abril próximo os seus planos de investimento nacionais, indicativos também das reformas que irão estabelecer nos países para este período, que é extremamente importante. Não é muito, daqui até abril, não é? Alguns já têm expulsado, mas... Mesmo assim, enfim, ainda mais algum tempo, algumas semanas. Então, para depois virem os fundos para as nossas economias. E como é que funcionará este mecanismo? Mecanismo, desde logo, subvenções, ou seja, aquilo que nós chamamos a fundo perdido, e empréstimos. Não é? As subvenções terão como critérios, como variáveis de aplicação em cada Estado, as seguintes bases. População, riqueza, portanto PIB, e taxa de desemprego nos primeiros anos, portanto até 2022. A partir daí, a variável taxa de desemprego passa a ser substituída pelo desempenho da economia, ou seja, a utilidade dos investimentos, digamos assim, em linguagem mais corrente. Portugal tem previsto uma subvenção de 13.900 milhões de euros.
o que é significativa. Quanto aos empréstimos, serão atribuídos à solicitação de cada um dos Estados e serão no máximo de 6,8% da sua riqueza. Há Estados, como estamos recordados, que disseram muito recentemente, há 3 ou 4 meses, que não queriam, mas agora, depois desta terceira vaga, nunca mais ouvimos essas indicações. Eu penso não há contestação agora. Penso há abertura total aos empréstimos. É uma necessidade. Claro que estes planos que nós falamos têm de ser elaborados de acordo com as prioridades definidas pela União, e essas prioridades são vastas, mas desde logo a transição verde e a transição digital à cabeça, não é? Com dotações que devem rondar em cada Estado 37% para a transição verde e 20% para a digital. Mas também abarcam outros sectores, como a resiliência em relação às crises e também a preparação da nova geração para o emprego, ou seja, uma aposta na educação e nas competências, não é? Competências que são importantes. Prevê-se que em 2025, dos 15 factores de seleção de pessoal, só 3 é que são competências técnicas. Os outros são competências chamadas soft skills. Emocionais, digamos assim. Temos de estar muito equilibrados. Vamos também referir alguns contratempos, porque a União Europeia passou na última semana. Um deles teve a ver com o protocolo da Irlanda, de que já falou, já não falámos, é? Sim. A questão das vacinas e, finalmente, uma visita diplomática que não correu muito bem. Muito bem. Para não dizer nada bem. Portanto, relativamente às vacinas, a Presidente da Comissão já se retratou esta semana perante o Parlamento, dizendo que é uma lição para o futuro, que tem a ver com os contratos assinados e a capacidade de fornecimento das quantidades. Garantiu que está assegurada a vacinação de 70% dos adultos até ao final do verão. E também continua a garantir o apoio ocidental aos países de leste não da União Europeia, como o Azerbaijão, a Ucrânia, a Moldávia, no apoio à vacinação, porque, como sabemos, os contactos de fronteira e de vizinhança são importantes. Digamos que são crises de crescimento que tem a Europa na... Quanto à visita do alto representante a Moscou, não foi bem sucedida, como nós sabemos. Teve até pela parte dos deputados europeus um pedido de 80 deputados pediram a admissão do comissário, que é uma situação pouco comum. Um comissário para a política externa. Que é espanhol, mas representa a União Europeia. Josep Borrell. Josep Borrell. E o alto representante também, representando a União Europeia, não tinha o apoio dos 27 Estados-membros. E essa fragilidade é muito estudada pelos russos, não é? Com muita experiência, não é? Exatamente, nas questões diplomáticas, não é? E foi isso que se aproveitou, digamos que foi um dos pontos negativos, e no mesmo dia, quase em simultâneo com a conferência de imprensa, estava a expulsar diplomatas europeus e de países significativos, como o caso da Alemanha, da Polónia e da Suécia. Enfim, no entanto, digamos que a União Europeia, impactou pela liberdade e pela manutenção dos valores europeus. Sim. Vamos pensar nessa parte positiva. Parte mais positiva, não é? E terá exigido a libertação do opositor, Rússia, exatamente, que era necessário libertar. Enfim, essa libertação que vamos ver como é que acontece. Não, a Rússia normalmente não cede a essas pressões, até mesmo o fornecimento, as obras que estavam mais ou menos interrompidas entre a Alemanha e a Rússia pelo canal do Báltico voltaram a ser retomadas logo no dia seguinte à visita do Borrell à Rússia. Enfim, é a diplomacia internacional a funcionar. Que é interessante e económica também. Também, muito. Há ações ou subvenções de apoio que também vão contemplar Portugal, para além de outros Estados-membros. Não sei se quer destacar alguma dessas subvenções. Algumas. E destacar também o facto de estas subvenções estarem a aparecer nesta altura, quando ainda não vieram os fundos do novo quadro, nem do plano de recuperação que falámos há bocado, mas tem a ver com, pelo facto da pandemia, haver 3 anos em que se pode utilizar os fundos remanescentes do quadro
orçamental anterior. O que é importante, porque são valores, não é? Sim. E neste caso é o programa Marie Curie, que beneficia domínios de investigação de bolsas, enfim, de alto nível no campo da saúde e não só, e que contemplou 1.630 investigadores ao nível mundial, porque a bolsa é aberta não só a europeus, mas também a investigadores de outros estados fora da Europa e dentro desses 19 portugueses, o que é importante. Portanto, é um valor, uma dotação ao todo de 328 milhões que vai ser distribuída por esses domínios da investigação. Um outro campo é a instalação de um supercomputador de alta capacidade para utilizar na produção de medicamentos e materiais e também na bioengenharia, nos sistemas energéticos, e que vai ser comparticipado, custa 20 milhões, vai ser comparticipado em 7 milhões, e é uma cooperação entre a Fundação da Ciência e Tecnologia com a Universidade do Minho e portanto, vai ficar instalado. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar a nossa conversa com uma frase de quem é? Quem é o autor? É do Presidente do Conselho Europeu, proferida recentemente, relativamente ao primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana, instituído pelas Nações Unidas, e diz o Charles Michel o seguinte: o diálogo suscita a compreensão inspira a tolerância e a tolerância conduz ao respeito. Esta é a cadeia virtuosa que torna possível a paz e a fraternidade. Charles Michel. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros, e até à próxima conversa em breve. Obrigada.